Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma aula? Eu espero que estejam, viu? Porque a professora Ju está aqui. Já preparou todo o seu material? Tudo certinho aí? Podemos começar então? Não me deixe sozinha, hein? Vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais sobre os conjuntos numéricos. A matemática é muito chique, gente, ela é toda organizada e os números são organizados dessa forma também. Cada um tem o seu lugar específico com as suas características específicas. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre eles, hein? Então, vamos lá. O que nós vamos ver hoje, então? Números irracionais. Você já viu eles, né? Então, nós vamos relembrar e vamos diferenciar eles para que a gente venha a entender com quais números estamos trabalhando e quais as características deles, tá bom? Conjunto dos números reais, então são dois conjuntos que vamos trabalhar hoje, e a reta numérica, como que nós podemos representar ele. A reta numérica é legal porque você consegue ver onde o número está, né? Então, ajuda muito mais a compreender na hora dos cálculos, beleza? Vamos lá, então. Números irracionais. Observe o seguinte número racional. Repare que eu trouxe um exemplo do conjunto dos números racionais ainda, tá? 0,45454545, reticências. Então, significa que continua até o infinito, 4545 e vai embora. Vemos que ele é uma dízima periódica, porque é o mesmo número que vai se repetindo, o 4 e o 5, o 4 e o 5, certo? Pois possui um número infinito de casas decimais. Se você quiser terminar a conta, você não vai conseguir, porque vai sempre dar resto e sempre vai ficar repetindo no quociente lá o 4 e o 5, tá bom? Ó, e o período é igual a 45. Lembrando que período são os algarismos que se repetem. Nesse caso, são dois, o 4 e o 5. Beleza? Observe o seguinte número racional. Então, nós temos essa dízima periódica. Então, como que eu posso dizer e ter certeza que essa dízima periódica, porque ela parece um número estranho, né? Não tem fim. Como que ele não está no conjunto dos irracionais? Como é que eu sei que ele está nos racionais? Tá aqui, ó. Esse número pode ser escrito na forma A sobre B, ou seja, um quociente, um número dividido pelo outro, uma fração. Ele pode ser escrito dessa forma, em que A e B são números inteiros. E, claro, o B, que é o denominador, é diferente de zero. Então, nesse caso, esse número, ele também tem a representação fracionária, que é 5/11. Olha que legal. Se você dividir 5 por 11, vai dar esse número. Então, eu consigo transformar ele numa fração. Então, ele é um número racional, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 3,8687888990 e vai embora para o infinito. E agora? Números como esse não podem ser escritos na forma A sobre B. Nós não conseguimos escrevê-los desta forma, em que A e B são inteiros e o B é diferente de zero. Então, esse exemplo aqui que eu dei, eles não são racionais, tá bom? Professora, se eles não são racionais, eles são o quê? Vamos ver? Números irracionais, conhecido como conjunto, a letra I maiúscula, né? Quando a gente vai escrever, a gente coloca o I maiúsculo, mas com duas barrinhas. Lembram disso? Em vez de colocar uma barrinha só para o I, a gente escreve com duas. Lembra o número 2 em algarismos romanos? Então, vamos ver. O que são os números irracionais? É todos os números cuja representação decimal é sempre infinita, certo? E não periódica, ou seja, não se repete. Ela vai embora para o infinito, mas não sempre com os mesmos algarismos. São exemplos de números irracionais. Vamos lá ver. Raiz de 2. Olha como é que é escrito. 1,414213562373. E quanto mais dígitos tiver a calculadora, mais algarismos vai ter e não vai se repetir. Essa é a raiz de 2. Isso acontece para todas as raízes que não são exatas, né? Raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7. Então, tem muitos números irracionais só olhando para as raízes. Pi. Quem é pi? Pi é um número que vem da relação lá, né? Do comprimento da circunferência e do diâmetro.
E ele é 3,14, 15, 92, 65, 35 e também vai embora para o infinito. Então, não é periódico. E aqui um outro número, 1,70, 700, 7.000, provavelmente seria 70.000, ele não se repete. Embora ele tenha uma lógica, ele não se repete. Então, ele também é irracional. Ok? Deu para entender? Deu? Então, vamos ver um exemplo. Ó, eu vou ler com vocês e vou dar um tempinho para vocês pensarem. Um exemplo de número irracional é... Então, eu tenho letra A, B, C e D. Repare que todos são infinitos, ó, tá bom? Mas eu quero que você encontre o exemplo de número irracional. Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. E daí, conseguiu pensar? É porque tem que se esforçar para pensar, né? E não pode chutar também, porque chutar não ajuda em nada, certo? Então, vamos ver. Ele quer um número irracional. E todos são infinitos, né? Casas decimais infinitas. Então, nós temos que analisar. Se tiver algum onde os algarismos se repetem, então é uma dízima periódica. E a dízima periódica está no conjunto dos racionais. E os irracionais? É aquele decimal infinito onde os algarismos não se repetem. Então, é nisso que nós temos que focar. Vamos olhar opção por opção? Olha lá. Letra A, 3,121212121212. Está se repetindo, né? Então, ela é uma dízima periódica. Letra B, 3,50, 1501501. Será que está se repetindo? Olha a letra C. 3,3213213221. Está se repetindo? E a última? 3,29029129223. Qual você marcou? Qual é irracional? Olha lá, ó.
Então, a letra A é um decimal infinito, mas ele é periódico. Então, ele está no conjunto que é o conjunto dos racionais. Esse aqui também é infinito e periódico, né? Ó, 501, 501, 501, 501. Então, o período seria o 501. Então, é racional também. A letra C também é racional, porque se repete, ó, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Então, também é racional. E é o último, né? Embora ele tenha uma lógica, ó, 29,0, 29,1, 29,2, tem uma lógica de construção, mas ele não se repete. Então, esse aqui é irracional. Letra D. Você marcou a letra D? Marcou? Muito bem. Se você não marcou, vamos prestar atenção que os outros se repetem. E esse é o único que não se repete, ok? Fechou? Então, tá bom. Reunindo-se em um mesmo conjunto. Presta atenção, vamos fazer uma reunião agora. Coisa que não se pode fazer, mas vamos fazer uma reunião. Todos os números racionais e todos os números irracionais formamos o conjunto dos números reais, que é conhecido pela letra R maiúscula. Também tem uma segunda barrinha, né, no símbolo dos reais. Então, eu vou reunir os racionais e os irracionais. Toda essa galera junta forma os números reais, que são os números que vocês conhecem, ok? Então, olha lá. Conjunto dos números reais. Olha o símbolo do real aqui, ó. O 2. 2 é um número natural, então ele também é real. Menos 5. Menos 5 é inteiro, mas ele pertence ao conjunto dos números reais. 3 quartos. 3 quartos, ele é racional, portanto, é real também. Menos raiz de 3. Mas a raiz de 3 é aquele número esquisito, professora. Ele é irracional. Mas os irracionais estão dentro dos reais. Ó, pi é real, esse número aqui é real, menos 1/6 é real. Então, todos os números que vocês conhecem, eles estão inseridos em um único conjunto bem grandão, que é o conjunto dos números reais, ok? Então, vamos relembrar a notação, ó. N, que é os naturais, são os primeiros números que nós temos contato quando a gente nasce, que é chamados números da contagem, né? 1, 2, 3, 4, os primeiros números que nós conhecemos. Aí entra o segundo conjunto, que são os inteiros, ok? Ó, 0, 1, 2, os números da contagem. Os números inteiros são os números com sinal, ó, negativo e positivo. Então, esse é o segundo conjunto que nós vimos. Conjunto dos números inteiros. Aí nós temos o conjunto dos racionais, que são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de decimal finito e os decimais infinitos, que são dízima periódica, ou que podem ser escritos na forma de fração. Então, esses são os racionais, ok? Ó. E daí nós temos os irracionais, que é aqueles números decimais infinitos e que não se repetem. São os mais estranhos. Mas saiba você que são os que mais aparecem na nossa vida, são os irracionais, os números bem quebrados, ok? Em uma reta numérica podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais. Nós conseguimos mostrar onde que eles estão na reta numérica. Eles podem ser representados todos os números reais. E cada ponto dessa reta pode ser associado a um número racional ou a um número irracional. Ou seja, é a reta chamada reta real, onde a gente consegue representar todos os números, tanto racionais como irracionais, ok? Então, olha aqui, a reta numérica, um exemplo para você ver, ó. Eu tenho os números inteiros, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E tenho também aqui os racionais na forma de fração, ó, menos 5 meios. Ele está aqui. Se você dividir 5 por 2, vai dar 2,5, negativo. Então, onde se encontra o menos 2,5? Ele está entre o menos 2 e o menos 3. Então, ele tem um lugarzinho dele lá. Esse aqui, ó, que é uma dízima periódica, menos 4,77777. Ele está um pouquinho antes do menos 5. Menos 1,6 está entre o menos 2 e o menos 1. 0,4 menos está entre o menos 1 e o 0. A raiz de 2, eu tenho como representar? Tenho, mas a gente precisa determinar aproximadamente quanto ela vale. Ela vale 1,4.
4 mais ou menos, né? Olha lá, ó. Tá aqui, ó, entre o 1 e o 2. Raiz de 5 também tem o seu lugar, é 2, alguma coisinha. O π, que é 3,14, está um pouquinho à direita do 3 e por aí vai. Nós conseguimos representar todos os números. É uma aproximação, não é uma representação exata, tá? Mas é uma boa de uma representação, certo? Exercício 2 para você. Olha lá. Observe os números a seguir. Então, eu tenho só algarismos 6 aqui, né? A gente gostou de brincar com os algarismos 6. 6, raiz de 6, 6,6 e menos 6. São esses 4 números. Identifique quais deles são reais e naturais, quais deles são reais e inteiros. Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta. Muito bem, e daí me conta, o que você respondeu? Vamos lá corrigir? Então, ele quer saber desses números quais são reais e naturais, quais são reais e inteiros. Então, ó, reais são todos, mas natural eu só tenho o 6. Reais são todos, mas inteiros eu só tenho o 6 e o menos 6. Esse aqui é irracional, esse aqui é racional. Ficou fácil, né? Vamos ver o 3? Dos números a seguir, quais deles pertencem ao conjunto dos inteiros, racionais, irracionais e reais? Eu vou dar um tempo para você dividir eles e a gente já volta.
Conseguiu dividir eles? Vamos lá prestar atenção, ok? Então vamos ver, inteiros. Quais são os inteiros que eu tenho ali? Então eu tenho o menos 4, menos 2,3 não é inteiro, fração não é inteira, tenho 0, aqui dízima periódica não é inteiro e o 1. Então esses são os inteiros dessa seleção de números. Os racionais. Lembrando que os inteiros estão dentro dos racionais, então todos os acima, menos 4, 0 e 1, também estarão nesse, tá bom? Então, a menos 4 também é racional, 2,3 é racional, decimal finito, lembra? Menos 1,4 é racional, 0 também é, 0,6 com essa barrinha é a dízima periódica, onde o 6 se repete, também é racional, e o 1 também é racional. E daí os irracionais? Bom, irracional eu só tenho raiz de 8 aí, certo? O restante estão todos dentro dos números racionais. E os reais é todo mundo está lá nessa lista. Você pode escrever todos ou você pode repetir cada algarismo ali, ok? Ficou fácil, né? Então, olha aqui, ó, só uma representação para você entender. Os naturais, eles estão inseridos dentro dos inteiros. Então, aqui estão os positivos. Nessa parte azul estariam os negativos. Os racionais, os inteiros estão dentro dos racionais. Então, aqui estão os inteiros e nessa outra parte aqui estão os números decimais finitos e as frações, que por sua vez está dentro do conjunto dos números reais, que engloba todo mundo. Os irracionais, eles ficam separados, ó, certo? E é assim que a gente divide os números dentro da matemática, ok? Legal, né? Muito organizado, tudo muito certinho, cada um tem o seu lugarzinho. É assim, gente, não acho que as coisas são bagunçadas, bem organizadinhas. E é bom a gente entender essa divisão dos números dentro da matemática para sabermos operar com eles, ok? Falando nisso, é na próxima aula que veremos isso. Um grande abraço, não me deixe só e até lá!